Olá pessoal, eu sou Mariana Pittini e essa é a AgroSchool. Começamos hoje o mês de agosto, um dos meses mais tradicionalmente secos do ano. Dias de céu azul, sem nenhuma nuvem para trazer chuva. No agro, sempre quando falamos sobre os riscos do nosso negócio, fazemos referência às intempéries climáticas, ou seja, tem anos que chove mais, anos que chove menos, anos que o clima, a temperatura fica mais quente e outros mais frio. Até aí tudo bem, segue aí o fluxo normal das estações do ano. O problema é quando este normal fica um pouco anormal, ou melhor dizendo, atípico. E isso acaba impactando nas janelas de plantio, de colheita e, por consequência, no desenvolvimento da safra e da sua produtividade. Dois termos que já nos acostumamos a ouvir sobre clima é quando os meteorologistas nos indicam a probabilidade de ocorrer o fenômeno Laninha, El Ninho ou mesmo neutro. E eu te pergunto, você sabe diferenciar cada um destes termos e os seus impactos aqui para o desenvolvimento das lavouras, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos? Então, assista ao vídeo de hoje que eu vou tentar clarear um pouquinho aí destes termos para vocês. Então, se você está assistindo esse vídeo e ainda não se inscreveu no canal, junte-se a nós, deixa aqui o seu like, o seu dislike, o seu comentário, sempre é muito bem-vindo. Então vamos lá, vamos entender sobre Laninha e El Ninho. Abre aspas. Pela previsão da agência americana NOAA, o Oceano Pacífico ainda estará em fase neutra, ou seja, El Ninho ou Laninha. As previsões indicam que o Pacífico Equatorial Leste estará um pouco mais frio do que a média, e isso pode dar uma certa cara de laninha ao tempo, ou seja, estados como Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul, por exemplo, terão menos umidade, porém o Pacífico Leste é muito volátil, ou seja, oscila rapidamente de temperatura. Fecha aspas, este é um trecho da reportagem do Canal Rural que foi veiculada ontem, dia 31 de julho. Ambos fenômenos fazem parte do ENSO, que é uma sigla em inglês que significa El Niño Southern Oscillation, ou seja, traduzindo aqui para o português, seria ENOS, El Niño Oscilação Sul. Então, gente, grava uma informação importante. Este é um fenômeno climático diretamente relacionado com o aquecimento ou resfriamento das águas do Oceano Pacífico, ok? Vamos gravar essa informação que clareia muito desses termos aqui. Então vamos lembrar só um pouquinho das aulas de geografia. O Brasil ele é banhado apenas pelo Oceano Atlântico, mas sofre influência direta do que acontece no Oceano Pacífico, que está lá do outro lado. Então, uma sigla muito comum para acompanhamento dessas temperaturas é a SST, que é uma sigla em inglês que significa Sea Surface Temperature, ou temperatura da superfície do mar, em que está relacionado então ao Oceano Pacífico, seja ele central ou oriental. Então, esclarecido isso, vamos entender agora a questão de El Ninho e de Laninha. Então, El Ninho está relacionado aos SSTs quentes e Laninha SSTs frios. E eles alteram aí os padrões climáticos globalmente, de várias maneiras diferentes que afetam então os nossos mercados aqui agrícolas. Uma variedade de impactos adversos e favoráveis na produção agrícola global, então está presente durante cada um desses ciclos. E o que significa essa cara de laninha, como está dito lá na reportagem? A principal característica de laninha é justamente o resfriamento das águas do Pacífico, conforme então dito lá na reportagem. Então aqui, quais os impactos disso para o clima no Brasil? Então vou mostrar aqui esses mapinhas para explicar tanto laninha quanto El Ninho. Então no Brasil, pegando os extremos, a gente teria aqui chuvas abaixo do normal no sul e acima do normal no norte e nordeste. E se fosse El Ninho, seria basicamente o oposto, com o aquecimento das águas do Pacífico, fazendo com que tivéssemos chuvas acima do normal no sul e abaixo do normal no norte e nordeste. Na plataforma da Refinitiv, eles fazem um acompanhamento para indicar o estado atual do ENSO, ou ENOS, aqui em português, além de indicar os riscos mais importantes para o cenário agrícola global. Então, mais do que isso, eles trazem
análises que ajudam na construção de cenários. Então, quer ver um exemplo? Dá uma olhadinha aqui nesse gráfico. Eles cruzam os dados de anos que tiveram episódios climáticos análogos ao atual. Então, o que a gente está vivendo aqui agora, quais outros anos a gente viu um cenário parecido com o de hoje, né, o atual? Então, sabendo que o clima ele é um fator primordial que influencia diretamente na produtividade, e sabendo que agosto e setembro são meses importantes para o desenvolvimento final da lavoura de grãos lá nos Estados Unidos, por exemplo, a gente pode analisar os dados de produtividade destes anos análogos, né? E traçar aí projeções de impactos na produção e definir estratégias de posicionamento no mercado. Então, esse é um exemplo, né, de trabalho de inteligência de mercado, onde ao cruzarmos aí dados e informações, a gente consegue tentar antecipar algum cenário ou algum movimento de mercado e isso acaba se tornando um diferencial competitivo. Então, as empresas que fazem análises de mercado, têm uma estrutura de inteligência de mercado, fazem análises como essa. Então, se não faz parte do seu dia a dia acompanhar mercado de clima ou mesmo interpretar estes mapas coloridos que a gente vê em relatórios, o ideal é que você tenha em mãos ferramentas que te auxiliem nessas análises, tá bom? Então eu espero que ter clareado um pouquinho desse tema. Se você quiser que eu fale mais sobre isso, deixa aqui o seu comentário que aí eu trago mais notícias relacionadas a esse tema nos próximos vídeos, tá bom? Então por hoje é só. Vejo vocês na semana que vem. Um abraço e até lá. Tchau, tchau!